Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o Dr. Matheus, advogado previdenciário, e hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade é, sem sombra de dúvidas, o benefício mais requerido no INSS, o benefício mais buscado, mais solicitado pelos segurados ao INSS. Bom, vamos lá. A aposentadoria por idade, como o próprio nome já diz, é uma aposentadoria que se baseia na idade da pessoa. Isso não quer dizer que basta atingir o quesito idade que você se aposenta. Existe e tem a exigência de um tempo mínimo de contribuição, mas o requisito maior a ser cumprido, a ser alcançado, é o requisito etário, ou seja, da idade. Em 2023, a idade mínima exigida para os homens é de 65 anos e para as mulheres 62 anos completos e pelo menos 15 anos de contribuição e 15 anos de carência. Assim como as demais aposentadorias, a aposentadoria por idade sofreu mudanças em suas regras e requisitos no decorrer do tempo. Antes da reforma, o requisito para a aposentadoria por idade eram simplesmente 65 anos de idade para o homem, carência mínima de 180 meses, e para a mulher, 60 anos de idade e uma carência mínima de contribuição aí também de 180 meses. Após a reforma, que entrou em vigor aí dia 12 de novembro de 2019, esses requisitos eles foram mudados, mas aqueles que já contribuíam para a Previdência antes da reforma, eles vão se valer aí das regras de transição. As regras de transição, elas vão trazer alguns requisitos que são os seguintes. A idade para o homem se mantém em 65 anos de idade, 180 meses de carência aí de contribuição e 15 anos de contribuição. É interessante fazer um adendo aqui, que carência é diferente de contribuição. É possível que eu tenha 15 anos de contribuição e não tenha os 180 meses de carência, porque carência está relacionado ao pagamento em dia de suas contribuições, diferente do período aí de contribuição, que muitas das vezes a contribuição ela é complementada posteriormente, algum período ele é averbado no seu INSS, diferente de carência. Carência está mais relacionado ao pagamento da contribuição em dia. Por isso que é importante pessoas que pagam carnê não pagarem atraso, porque ainda que conte como contribuição, não vai contar como carência, e ela é muito importante, principalmente na aposentadoria por idade. Vamos lá. Para as mulheres, a idade, então ali quando entrou em vigor a reforma, ela aumentou de 60 anos para 62 anos a partir de 2020. Também 180 meses de carência e 15 anos de contribuição. Agora, os requisitos pós-reforma para as pessoas que passarem a contribuir ou passaram a contribuir após a reforma da Previdência entrar em vigor são os seguintes: 65 anos de idade para o homem e 20 anos de contribuição. Vejamos aqui que o tempo de contribuição mínimo para o homem ele mudou de 15 para 20 anos. Para a mulher permanece 15 anos de contribuição mínima e a idade, então, ela fica fixa em 62 anos de idade no quesito etário aí para aposentadoria por idade. Agora nós vamos entender quais são as formas de cálculo da aposentadoria por idade. Vamos frisar aqui que nós temos 3 formas de cálculo. Antes da reforma, regra de transição e regra definitiva. Antes da reforma, a aposentadoria por idade, ela correspondia a 70%, primeiro era tirada uma média, a média consistia nos 80% maiores salários, ou seja, os 20% menores eram excluídos. Então, tendo essa média, pegava 70% da média, a pessoa tinha direito, e a cada ano de trabalho, de contribuição, aumentava 1%. Não era só o ano que ultrapassava o mínimo, era ano de trabalho. Então, a pessoa que ela se aposentava com 15 anos puramente de contribuição, ela já tinha direito a 70% mais 15%, ou seja, 85% da média dela.
o que é diferente, que nós vamos ver na regra de transição, por exemplo. A regra de transição, ela vai trazer uma média desfavorável, porque antes excluía-se os 20% menores, agora a média ela é aritmética simples, ou seja, de todos os salários. Tirando da média, quando você cumpre o requisito mínimo de 15 anos e o homem de 20, você tem direito aí a 60%. Você vai ganhar 2% a mais, aumentou, antes era 1%, agora é 2%, mas é só do ano que ultrapassar o mínimo. Antes era 1%, mas de todos os anos, inclusive daquele que você tinha que cumprir para alcançar o requisito mínimo de contribuição. Agora é só para o que ultrapassar. Então, você ganhou 1% a mais, mas é apenas os anos que ultrapassarem. Ou seja, a pessoa que aposenta só com 15 anos de contribuição, antes ela tinha 85% da média, hoje ela tem conquistado apenas 60%. Vamos lá. O cálculo definitivo para quem começou a contribuir após a reforma, que é essa regra que está vigente, que está valendo, consiste em 60% da média e mais 2 anos para cada ano que ultrapassar. Para as mulheres, cada ano que ultrapassar os 15 anos, para homem, para cada ano que ultrapassar os 20 anos. Enfim, a aposentadoria por idade, ela acaba sendo mais vantajosa, mais acessível para as pessoas que possuem pouco tempo de contribuição ou já começaram a exercer atividade com uma idade mais avançada, ou exerceu atividade mais nova e deixou de exercer, ou que passou muitos anos exercendo atividade remunerada, mas que não contribuía para o INSS. Nesses casos, a aposentadoria por idade ela acaba sendo uma alternativa para quem não tem tantos anos de contribuição assim. Fato é que é difícil conquistar um valor alto de aposentadoria quando se vale da regra por idade, porque o quesito etário ele é mais valioso na aposentadoria por idade do que o valor de suas contribuições. Portanto, assim, e por isso que até hoje existe aquele mito de que quem se aposenta por idade vai se aposentar com apenas um salário mínimo. Isso não é verdade, mas fato é que muitas pessoas acabam se aposentando por idade recebendo apenas um salário mínimo, porque cumpriram apenas o requisito mínimo e ainda que a média seja superior ao salário mínimo, elas têm direito, de repente, ali a 60%, 70% e acabam recebendo apenas um salário mínimo, mas não porque a aposentadoria por idade sempre será de um salário mínimo, não. Mas porque a maioria das pessoas que optam por essa modalidade de aposentadoria cumprem o requisito mínimo ali de 15 anos de contribuição, os homens 20 anos, e acabam recebendo uma aposentadoria aí no valor um tanto inferior. Bom, pessoal, é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje sobre aposentadoria por idade. Na descrição desse vídeo você vai enxergar, você vai ver link de acesso ao nosso WhatsApp, às nossas redes sociais e ao nosso blog. Caso você queira e precise entrar em contato conosco, todas as informações estão na descrição desse vídeo. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e de se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo.